Boa noite a todos. Eu vou aqui nesta caminhada com este capítulo do Rei de Israel. Para mim é um capítulo muito importante, que eu sou muito pequeno para descrever a alegria que eu tenho de conhecer essa história e ao mesmo tempo sentir um peso enorme de transmitir ela para vocês. E se alguém tiver condições de me orientar na sequência dessa história, eu agradeceria, porque sinto um peso enorme de carregar esta responsabilidade na minha pessoa. Vou aqui fazer uma pequena leitura dessa história. Ela escutou Jezabel e entregou na empresa infernal de conseguir que o conclave elegesse um Judas. Jezabel tinha um privilégio de que nem os ministros, nem os grão-rabino, nem os generais do império gozaram jamais o de penetrar nos aposentos do sultão sem fazer antessalas. No dia da sua chegada a Istambul, Cerudã escutava um sábio da Universidade de Bagdá, o mais célebre das universidades orientais, em que o estudo da física intraatômica atingiria incomparável perfeição. Elifaz Ben-Gazur era universalmente conhecido pelas suas obras de matemática e pelos seus inventos relativos à atração da Terra. Dizia ter achado a maneira de isolar e dirigir esta força misteriosa pela forma como se isola e se dirige a eletricidade, que em outros tempos pareceu aos homens igualmente indócil e misteriosa. E uma caixinha que tinha nas mãos tirou um véu tão brilhante e tão súbito que parecia um tecido de luz e púrpura. Estendeu e o véu ficou suspenso no ar, igual a um fumo, e começou a levantar-se. O sábio olhou receoso para Jezabel, que entrava perturbada como a rainha Ester, quando sem ser chamada chegou ao trono de Assuero. Cerudã disse-lhe umas palavras ao ouvido e ela desapareceu. Tornaram a ficar sós o rei de Israel e o professor de Bagdá. E este explicou a maravilhosa invenção que durante meio século o havia preocupado. Todos os fios deste véu são de fotonia, matéria mais flexível do que a seda, e de uma tenuidade extrema e luminosa, como a própria luz, e ao mesmo tempo absolutamente impermeável aos gases mais imponderáveis, ao próprio éter. Cada fio finíssimo, verdadeiro fio de teia de aranha, é oco e está cheio de nihilita, gás isolante que intercepta todas as forças do universo, inclusive a que até agora não se conseguiria interceptar, a gravitação universal. Cerudã tomou o véu
que era um tenuíssimo vapor tépido, e reduziu à concavidade de uma só mão. Estupendo, disse ele, e o sábio estremeceu de alegria. Que aplicação dás ao teu evento? Olha, Senhor, respondeu Elifaz, recolhendo o véu e envolvendo-se nele. Se eu me cobrisse com ele inteiramente da cabeça aos pés, nem a atração da terra, nem a dos planetas atuariam sobre mim, e eu poderia ascender ao eterno até alturas inconcebíveis, como até as estrelas. Mas como sou homem e não posso viver sem respirar, limitar-me-ia a remontar-me e a manter-me nas altas camadas atmosféricas. Dado, entretanto, que a terra girasse debaixo dos meus pés, 12 horas depois, eu me encontraria suspenso exatamente nos antípodas, sem me haver mexido. 24 horas depois, poderia descer de novo no preciso ponto de partida. Naturalmente, eu deveria resistir aos movimentos da atmosfera ou aproveitar-me deles como um barco compensa ou utiliza as correntes do mar. Ciro-Dan refletiu no dia da ascensão. Cristo elevou-se aos céus ante os olhos admirados dos seus discípulos, que viram nisso um novo testemunho da sua divindade. Envolvendo-se no véu de Elifaz, ele poderia realizar um milagre semelhante e levantar-se nos ares. Teu invento acha-se escrito? Sim, meu sultão e meu rei. O verdadeiro segredo consiste no preparo da substância isolante, a nilita, e na matéria do véu, a fotonia. Neste livro manuscrito, condensei os meus estudos e os meus descobrimentos. Está bem, disse-lhe Ciro-Dan. Ele tinha em cima de sua mesa disse-lhe, e ficarás para sempre neste palácio. A gratidão brilhou nos olhos do ingênuo sábio. Com mãos trêmulas, ele pegou da preciosa presença Sim, respondeu Ciro-Dan, como a morte. Os joelhos do velho dobraram-se e o seu corpo abateu-se aos pés de Maomé VI, que, senhor já do milagroso véu, não queria que ninguém no mundo conhecesse o embuste mediante o qual ele ia arremedar Cristo. Pois bem, meus amigos, isto é muito acima de qualquer condições de eu entender um livro como este, sozinho, sem estudo, sem nenhuma companhia para me orientar. E eu tive a força de Deus que me impulsiona a fazer isso e a transmitir ao mundo inteiro como esse mundo está hoje,
nesses tempos que estamos. E por isso, eu desejo a vocês que têm um conhecimento teológico acima de mim, que se puder orientar sobre o peso dessas palavras que eu acabei de transmitir, eu agradeceria. E se for necessário parar por aqui, se alguém tiver condições de me orientar, eu gostaria de ser orientado e aceitar uma boa resposta sobre o que eu passei hoje à noite, porque me sinto extremamente corajoso em fazer e ao mesmo tempo precisava de alguém para ajudar nesse entendimento, porque eu sinto que é um grau muito elevado para os seres humanos hoje entender como seria essa segunda ascensão. Eu agradeço a todos, fique com Deus. Salve Maria Santíssima, Rainha dos Anjos e dos Homens. Amém.